Não? Não? Chamo o recurso extraordinário 584-388, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, decorrente Brígida Elizabeth Munhoz de Paulo e outro, recorrida União. Haverá sustentação oral. Senhor presidente, é o 584-388, Santa Catarina. O relatório é o seguinte: trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela segunda sessão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, em embargos infringentes, reformou decisão da 3ª turma da mesma Corte e deu provimento à apelação da União, decidindo pela impossibilidade de acumulação de 2 pensões de natureza estatutária. O aresto recorrido apresenta a seguinte ementa, entre aspas, embargos infringentes, direito administrativo, servidor público, aposentação, nova investidura, óbito, pensão, duplicidade e impossibilidade. Deflui da interpretação sistemática dos preceptivos constitucionais atinentes ao regime de aposentadoria e pensionamento do servidor público a impossibilidade da acumulação de 2 benefícios de pensão estatutária, à exceção das hipóteses contempladas no parágrafo 6º, artigo 40 da Constituição de 88. Na origem, cuida-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela, proposta por Brígida Elizabeth Munhoz de Paula e seus filhos, em que buscavam o direito de perceberem cumulativamente 2 pensões decorrentes do falecimento do servidor Osni Munhoz de Paula. O referido servidor aposentou-se como fiscal de contribuições previdenciárias do INSS e, posteriormente, reingressou no Serviço Público Federal mediante concurso para auditor fiscal do trabalho, em 5 de 2 de 96, cargo que ocupou até a sua morte, ocorrida em 30 de 7 de 2001. Neste RE, interposto com base no artigo 102.3a da Constituição Federal, os recorrentes alegam ofensa aos artigos 37, parágrafo 10 e 40, parágrafo 7º, na redação da Emenda Constitucional 20 de 98, da referida carta, bem como aos artigos 3º e 11 da Emenda Constitucional 20 de 98. Sustentam, em síntese, que obtiveram a pensão correspondente ao cargo de fiscal do INSS, mas a relativa ao de auditor fiscal do trabalho lhes foi denegada, indevidamente, uma vez que não existe qualquer vedação à percepção cumulativa de 2 pensões. Alegam mais que a Emenda Constitucional 20 de 98, ao vedar a percepção cumulativa de proventos de remuneração pelo exercício de cargo, emprego ou função, ressalvou o direito dos servidores inativos que houvessem ingressado novamente no serviço público até a data da publicação da citada emenda. Em abono desse ponto de vista, asseveram o seguinte, entre aspas, tendo o servidor falecido, então aposentado, ingressado por concurso novamente no serviço público, seus dependentes teriam direito à obtenção de pensões decorrentes dos 2 vínculos mantidos com a administração federal, além do fato de ter contribuído à Previdência para tal finalidade. Nas contrarrazões encartadas às folhas tais, a União afirma, em suma, que inexiste direito à percepção simultânea de 2 pensões, assentando o quanto segue, entre aspas. Apenas é possível ao próprio servidor e não beneficiários, enquadrado nos termos do artigo 11 da Emenda Constitucional 20 de 98, perceber os proventos do cargo anterior em que se aposentou, mais a remuneração decorrente do exercício efetivo de outro cargo público após aprovação em concurso público. Quanto à alegada existência de direito adquirido, fundado no artigo 3º da Emenda Constitucional 20 de 98, a União registra que, primeiro, o servidor instituidor da pensão não preenchia, em relação ao segundo cargo que exerceu, os requisitos para acumulação. E 2, a Constituição vedava no artigo 37, inciso 16, como ainda veda em casos semelhantes ao presente, a acumulação de cargos e, consequentemente, de vencimentos e proventos. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso em parecer assim emendado,
recurso extraordinário com base no artigo 102.3, a linha A da Constituição Federal, pensão, acumulação e impossibilidade, alegação de ofensa aos artigos 37, parágrafo 10 e 40, parágrafo 7º, ambos da lei maior, parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso. Em 7 de 5 de 2009, o Supremo Tribunal Federal considerou existente a repercussão geral da questão constitucional levantada no recurso, transcreva abaixo a ementa da decisão. Naquela ocasião, em que reportei aos eminentes pares, manifestei-me pela existência da repercussão geral, observando que a questão apresenta relevância do ponto de vista jurídico e econômico, pois seu julgamento definirá, com base na interpretação dos dispositivos constitucionais supracitados, se é possível ou não a acumulação de pensões por morte, na hipótese em que o servidor aposentado reingressa no serviço público por meio de concurso, antes da edição da emenda constitucional 2098, falecendo em data posterior ao seu advento. Essa definição assenteia e servirá de orientação para os diversos tribunais do país e para a administração pública em geral, podendo acarretar efeitos econômicos relevantes, tanto para o regime de previdência dos servidores públicos, quanto para os beneficiários que venham a se enquadrar nessa hipótese. Esse é o relatório, senhor presidente. Pelos recorrentes, Brígida Elizabeth Munhoz de Paula e outros, para o doutor Antônio Carlos Fatioli Chedri. Com a palavra. Excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Mauro Mendes, excelentíssimas ministras, excelentíssimos senhores ministros que compõem esta Igreja Corte, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados e senhores presentes. É uma honra, senhor presidente, estar na tribuna deste Tribunal Superior. E a honra é maior quando aqui compareço na defesa de uma questão que em termos de relevância, e assim ela foi observada e acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, e com repercussão que possa regrar para a administração pública e para todos aqueles que enfrentam a matéria a nível de administração e a nível judiciário. O recorrente, como bem disse o senhor ministro relator, os recorrentes tiveram como pai e progenitor, melhor dizendo, e receberam, através de uma aposentadoria obtida junto ao INSS, em decorrência da função de fiscal de contribuições previdenciárias, a pensão decorrente de falecimento dele ocorrido em 2001. O servidor, ao se aposentar como servidor da Previdência Social, ele realizou um novo concurso público, ingressou como fiscal do trabalho em 1996, em 2001 ele veio a falecer. Negada a pensão, a segunda pensão, ingressou em juízo de primeiro grau, ainda deferiu ao argumento que havia proibição de acumulação de duas pensões. Ingressou com apelação civil, a matéria foi julgada pelo Tribunal Federal da 4ª Região, aonde concluiu, primeiramente, com base na Lei 8.102, havia e há ainda vigentes, uma previsão da possibilidade de uma pensão. E a lei diz, é vedada a percepção de mais de duas pensões, o artigo 225, melhor dizendo. Forte nessa indagação de que possibilidade, a excelentíssima desembargadora Silvia Goraiab pronunciou, e eu vou ler para Vossa Excelência rapidamente, uma emenda da decisão que serviu de modelo na interpretação de sensibilidade jurídica constitucional à questão posta sob exame. Diz Sua Excelência, constitucional administrativo, reingresso no serviço público anterior à emenda constitucional número 20. Acumulação de pensões, segurança jurídica, direito adquirido, possibilidade, limitações a poder constituinte derivado. Eu saliento bem, limitações a poder constituinte derivado, tutela antecipada. Por imposição político-constitucional e pelo princípio da segurança jurídica, é defesa ao poder constituinte derivado, romper completamente com a ordem constitucional anterior e desconsiderar as situações jurídicas já consolidadas, devendo ser resguardado o direito adquirido, diz ela ainda, Excelência.
Há direito adquirido à acumulação de pensões quando, após a aposentadoria, o servidor reingressa no serviço público em outro cargo, anterior à emenda constitucional número 20, que regulou a matéria de forma diferente. A emenda constitucional número 20 de 1988, prossegue Sua Excelência, assegura que os membros de poder e aos inativos que tenham ingressado novamente no serviço público, o concurso público de provas ou de provas de título, até a publicação da emenda constitucional 20, que teve lugar no dia 16 de dezembro de 1998, não se aplica a vedação de percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração do cargo, emprego ou função pública. Um parênteses aqui, Excelência. Há uma dificuldade interpretativa, inclusive em decisões proferidas por esta Corte, em ADIs que declararam que a aposentadoria não rompe com o contrato de trabalho. Interpretações outras chegaram à conclusão que ela não rompe a aposentadoria, o contrato de trabalho do trabalhador, mas a acumulação, vejam bem, Excelência, a acumulação de proventos da aposentadoria geral como salários resta proibida pela Constituição brasileira. Em momento algum, a Constituição brasileira lançou esta proibição. Tanto isso é verdade que o eminente relator já concedeu em 2 ou 3 reclamações liminares, demonstrando que a proibição foi, naquele caso que estou falando, que é o caso Alate, a proibição é de proventos da aposentadoria com vencimentos, e não com salários. Os salários provêm da atividade privada, o vencimento da atividade pública. As fontes são diferenciadas. Aqui, Excelência, continuando, o que roga os recorrentes a esta Corte é o exame, primeiramente, da segurança jurídica. Em segundo, Excelência, as normas constitucionais transitórias, intertemporais, que nós invocamos no recurso e que foram parcialmente acolhidas, elas deixam claro, a meu sentir, e das pessoas que aqui recorrem em busca da restabelecimento do direito deferido no Tribunal da 4ª Região, com base no artigo 3º da emenda constitucional número 20 de 1998, que diz o seguinte, eu me permito ler a Vossa Excelência: é assegurada a concessão de aposentadoria e pensão a qualquer tempo aos servidores públicos e aos segurados de regime geral da Previdência Social, bem como aos seus dependentes, que até a data da publicação desta emenda tenham cumprido com tais requisitos. Diz o parágrafo 3º deste mesmo artigo: são mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes à data de promulgação da emenda constitucional. E mais, Excelência, o artigo 11 veda da mesma forma, diz ele, a vedação prevista no artigo 37, parágrafo 10 da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder, aos inativos, servidores e militares que até a publicação da data desta emenda têm ingressado novamente no serviço público. E foi o que aconteceu. Há um precedente que eu gostaria de mencionar, Excelência, desta Corte, da lavra do ministro Joaquim Barbosa, aonde Sua Excelência, num acordo, em decisão monocrática, assentou: o companheiro da recorrida foi reformado como tenente-coronel do Exército em 1981, e investido no cargo público em 1986, onde permaneceu na atividade até o seu falecimento, ocorrendo em 12 de agosto de 2000, antes, portanto, da emenda constitucional número 20. A pensão decorrente da morte do servidor reflete na situação de rendimentos em vida. O que se roga, então, Excelência, finalizando, é que não se permita que há uma violação de princípios, uma violação da segurança jurídica, que é uma violação da intenção constitucional, que era de preservar os direitos até então vigentes, e que se use como parâmetro aqui aquelas lições que os eminentes ministros dessa Corte deixaram aqui registradas, escritas. Lembro uma de um ministro que nasceu na cidade de Erechim, no estado do Rio Grande do Sul, quando ele disse que a lei jamais pode ser interpretada em desfavor de quem ela visa proteger. E outro grande ministro dessa Corte disse também, nessa mesma linha de raciocínio: a vida é validade infinita, e nunca lhe assentam com justezas as roupas feitas pela lei e os figurinos da doutrina. O juiz tem que dar de si, a todo momento, para dizer o direito, e é o que esperam os recorrentes. Obrigado. Com a palavra, ministro relator. Senhor presidente, como já observei, a questão constitucional discutida nestes autos consiste em saber se é possível ou não perceber cumulativamente 2 pensões estatutárias pelo falecimento de servidor
que se aposentou num determinado cargo da administração pública federal e, posteriormente, nela reingressou por concurso, mais precisamente em 5 de 2 de 96, até o seu falecimento em 30 de 7 de 2001. Valho-me inicialmente das lições veiculadas em artigo do eminente ministro Carlos Aires Brito, à época procurador do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, acerca da distinção entre as diferentes espécies de pensão por morte existentes no ordenamento jurídico, com a ressalva de que a disciplina da matéria sofreu profundas modificações após a publicação do referido trabalho, em razão do advento das emendas constitucionais 3 de 93, 20 de 98 e 41 de 2003, promulgadas após a sua publicação. De acordo com o citado articulista, 3 são as espécies de pensão por morte previstas em nossa Constituição. Primeiro, pensão do tipo estatutário, beneficiando os dependentes econômicos do servidor público civil, vinculado a regime próprio que titularize cargo de provimento efetivo ou vitalício, artigo 40 da Constituição Federal. Segundo, pensão do tipo previdenciário, destinada a proteger o cônjuge ou companheiro e dependentes em geral do segurado falecido, no qual se incluem os servidores seletistas, artigo 201, 5 da Constituição Federal. E terceiro, pensão do tipo especial a ser usufruída por viúva, companheiro, dependente daquele que, em vida, participou de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, artigo 53, 3 do ADCT. Eu ousaria ainda acrescentar a este rol uma 4ª espécie de pensão, qual seja a decorrente de benefício submetido ao regime de previdência privada, prevista no artigo 202 da Constituição, de caráter nitidamente contratual. Mas, para análise do tema ora sob exame, importa-nos apenas examinar o primeiro tipo de pensão, isto é, o estatutário. Esta, conforme lição do ilustre ministro Carlos Aires Brito, em nada se assemelha com a previdência do indivíduo que busca repassá-la para os que dele dependem economicamente. O direito é adquirido pelo, entre aspas, ato exclusivo da relação funcional que uma dada categoria de servidores mantém com o poder público. Em outras palavras, a pensão estatutária é um direito que substitui a remuneração do servidor. Antes da emenda constitucional falava-se em vencimentos, ou os seus proventos, caso aposentado à data do óbito. O parâmetro objetivo da pensão, neste caso, é o valor da totalidade dos proventos do servidor, limitados pela emenda 41 de 2003, ao máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201 da Constituição. Ademais, a Constituição de 1988 veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses que, adianto, são inocorrentes neste caso, de cargos acumuláveis na forma do texto constitucional, cargos eletivos e cargos em comissão, a teor do que dispõe o artigo 37, parágrafo 10º da Constituição Federal. O plenário desta Suprema Corte, nos autos do RE 163-204 São Paulo, sendo relator o eminente ministro Carlos Veloso, antes da edição da emenda 20, de 98, já assentou, entre aspas, que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade na forma permitida pela Constituição. Ora, ao tempo do falecimento do servidor, o parágrafo 7º do artigo 40 da Constituição, na redação dada pela emenda constitucional 20 de 98, estabelecia que, entre aspas, lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no parágrafo 3º. Como se vê, para o cálculo da pensão por morte, a Constituição tomava como referência os proventos que o servidor falecido recebia ou os que teria direito se estivesse em atividade na data do seu falecimento.
O servidor em comento, de fato, reingressou no serviço público antes da emenda 20 de 98, e tal situação foi regrada pelo Constituinte derivado no artigo 11 desta emenda, in verbis, de aspas. A vedação prevista no artigo 37, parágrafo 10º da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos servidores e militares que, até a publicação desta emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal. E grifo, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência que se refere ao artigo 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o parágrafo 11 deste mesmo artigo. Deste modo, não obstante a ressalva do direito à acumulação pelo referido servidor dos proventos da aposentadoria com a remuneração do cargo que exercia, não lhe era permitida a percepção de mais de uma aposentadoria estatutária. Se lhe era proibida a percepção de duas ou mais aposentadorias, não há, pois, como cogitar-se de direito ao recebimento de duas ou mais pensões por parte de seus dependentes, uma vez que o artigo 40, parágrafo 7º da Constituição, subordinava tal benefício ao valor dos proventos a que faria jus. Em caso semelhante ao presente, no julgamento do RE 463-028 do Rio Grande do Sul, sendo relatora a eminente ministra Ellen Grace, ao interpretar o artigo 11 da Emenda Constitucional 20 de 98, que acabo de ler, consignou o seguinte, entre aspas, a simples leitura desse dispositivo revela que a pretensão deduzida no presente feito, dupla acumulação de proventos, foi expressamente vedada na reforma da Previdência de 98. É irrelevante o fato de a recorrente ter se aposentado de seu segundo cargo antes da citada emenda constitucional. Isso porque, segundo a jurisprudência desta Casa, a acumulação pretendida sempre foi proibida pela Constituição. Ademais, a norma do artigo 11 da Emenda Constitucional 20 de 98 tem caráter transitório e deve ser interpretada restritivamente no sentido de que somente ficam ressalvadas as acumulações de proventos e vencimentos e não os casos como o da recorrente. A referida decisão recebeu a seguinte ementa, entre aspas, constitucional, administrativo, dupla acumulação de proventos, Emenda Constitucional 20 de 98, impossibilidade. A servidora aposentada que reingressou no serviço público acumulando proventos com vencimentos até a sua aposentadoria, quando passou a receber 2 proventos. Conforme assentado pelo plenário no julgamento do RE 163-204, mesmo antes da citada emenda constitucional, já era proibida a acumulação de cargos públicos. Pouco importava se o servidor estava nativo ou aposentado desses cargos, salvo as exceções previstas na própria Constituição. Entendimento que se tornou expresso com a Emenda Constitucional 20 de 98, que preservou a situação daqueles servidores que retornaram ao serviço público antes de sua promulgação, nos termos do artigo 11. A pretensão ora deduzida, dupla acumulação de proventos, foi expressamente vedada no citado artigo 11, além de não ter sido aceita pela jurisprudência desta Corte sob a égide da Constituição de 88. Recurso extraordinário conhecido e improvido. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, professora da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito, sobre o tema, ensina o seguinte, entre aspas, Emenda Constitucional 20, a Emenda Constitucional 20 resguardou no artigo 11 os direitos dos que já vinham acumulando proventos com vencimentos de outro cargo efetivo, apenas proibindo que percebam 2 aposentadorias com base no artigo 40 da Constituição, e impondo o teto salarial previsto no artigo 37 e 11, a soma dos proventos com vencimentos do cargo. Observo, por fim, que não se aplica à espécie a regra de transição estabelecida no artigo 3º da Emenda Constitucional 20 de 98, uma vez que o instituidor da pensão não preenchia, em relação ao segundo cargo exercido, os requisitos para a obtenção de qualquer benefício. Então, senhor presidente, pelo meu voto, eu conheço do recurso, mas nego-lhe provimento. O presidente relator, portanto, conhece do recurso, mas a ele nega provimento. Ministra Carmen Lúcia. Também, presidente, acompanho o relator, como bem posto por ele, essa já é uma
Decisão que se firme em precedentes desse tribunal e na esteira da pacífica jurisprudência da pacífica doutrina sobre essa matéria. Eu acompanho o brilhante voto do relator. Senhor presidente, essa matéria é de extremada, meu modo de ver, de extremada importância. A mim há um memorial da União, que me chama a atenção, na medida em que essa decisão que tomarmos pode se desdobrar, pode ser feitos não em relação à matéria de pensão, mas sim em relação à própria possibilidade constitucional de exercício em sequência de cargos distintos. Eu venha ao ministro Lewandowski absolutamente sem discordar do seu voto, mas apenas em função da minha preocupação com o que se desdobra a partir daqui. Não com os pensionistas, mas com os que ainda trabalham. Eu peço vênia para pedir vista. Não é vênia para discordar, é vênia para pedir vista. Ministro Ricardo Lewandowski, apenas para refletir, sem vista do processo, ele reingressou no serviço público antes ou depois? Antes da emenda 20 e aposentou-se depois. Portanto, o eminente relator manifesta-se no sentido do desprovimento do recurso, acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, pediu o vice-ministro Eros Galo.